Quero ver o que você vai fazer. Nome e sobrenome? Fábio Santos, Eu Acredito Podcast. Eita, só coisa difícil, mano. Eu quero ver, né? Gente, assim, pro nosso convidado ficar se sentir em casa, é assim, ó. Ó, vai que vai. No começo eu vou aqui mandando o meu freestyle, mandando um salve para o Lucas e a Darly, que tá ali só na produção, enquanto eu vou fazendo a minha improvisação. Se liga, João, é desse jeito que eu sigo aqui, reunido os parceiros e amigos. Pode acreditar, eu mando a rima, então é dessa forma que eu esquento o clima. Vai vendo, uma ideia boa no seu fone, mandando um salve pro meu parceiro Boni. Vai vendo, porque o verso arregaça, mandando um salve pro pastor Jonathan, adorador da praça, que a gente amassa na manha, meu truto. Então a gente vai que vai, e pode crer só, é na vontade do pai. Pra essa câmera aqui tá focalizado, enquanto isso eu faço o verso improvisado. E pode crer, sou lá da São Benedito, e pode crer também, eu acredito, eu tenho dito assim, a gente vai que vai, meu truta. Um filho teu não foge à luta, olha só, dessa forma me adianto. E agora com vocês, o pastor Fábio Santos. Pô! Que isso? Que Cadê isso, aquelas Brasil? palmas? Aquelas palmas lá, Darly. Aquelas palmas mentirosas, é isso? Jonathan, quase Uau. deu certo, cara. Quase deu certo. Falei que você ia se surpreender. Uau! Eu não vou tentar rimar, porque se eu tentar, eu vou fracassar. Mas é uma alegria estar aqui no Nós por Nós podcast. Boni e Ney, agora chegou a minha vez. Muito bom. Aí, ó, aprende por osmose, é disso que eu tô falando. Fácil, né? Mais fácil do que eu, poxa. Pastorzão, que Tem que Deus ter uma abençoe cara. a sua vida. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Já tem um tempo que a gente tá tentando, né, se alinhar, né, pro senhor vir pra cá, e hoje deu certo, graças a Deus. Uma honra muito grande, muito obrigado pelo convite, pelo carinho, pela consideração. Parabéns pelo trabalho, Nós por Nós. Tem inspirado muitas pessoas, tem alcançado muitas vidas e às vezes a gente inspira pessoas que fingem não nos ver, né? Então estar aqui, de fato, é uma alegria e uma satisfação muito grande. Obrigado pelo convite, Boni, obrigado, Ney, pelo convite. E eu quero fluir com vocês aqui, Amém. poder colaborar com um pouco daquilo que a gente carrega com os ouvintes, telespectadores e também com vocês. Que bom, pastor Fábio. Olha, eu fico muito feliz, eu já te falei isso, né? Assim, quem acompanha o Eu Acredito, inclusive tem o Eu Acredito na nossa geração. Se eu não me engano, acho que foi seu primeiro contato, ou não? O Eu Acredito na Minha Geração foi um livro que eu escrevi no Foi um ano de livro. 2016, se tornou na época um portal no Facebook com 4 milhões Portal de no seguidores. Facebook. E hoje é um portal no Instagram com mais de 1.500.000 seguidores. E o Eu Acredito na Minha Geração é uma conferência. A conferência Eu Acredito na Minha Geração. Aí depois veio o Eu Acredito Podcast. Caraca, 4 milhões lá no Face? Isso, eu já não tenho mais essa página. não tem né? mais. Então a gente migrou para o Instagram e estamos apenas no Instagram com o Eu Acredito na Minha Geração em formato de portal, conteúdos cristãos, Sim. um pouco mais ecléticos, com posicionamentos políticos. E estamos também com o Eu Acredito Podcast no Instagram, com 400 e alguma coisa de seguidores, um alcance mensal de mais de 20 milhões. E no YouTube, que tem 350 mil inscritos, com alcance ali de 5 a 10 milhões de visualizações, dependendo do Uau. mês, né? É bênção demais. E isso, como eu tô falando pro senhor desde quando nós falamos por telefone, que é uma conquista, cada conquista, né, que a gente vê o senhor ali com cada convidado especial, é uma conquista que é minha. Porque eu me identifico muito nesse formato de pessoas que começaram de baixo e foram ali galgando, tiveram suas dificuldades, e aí chegaram naqueles momentos que a gente considera como momentos que são o ápice da nossa carreira, né? Assim. E quando eu vi a sua entrevista, eu vou falar aqui, né, para todo mundo saber, quando eu vi a entrevista do pastor Fábio com o Silas Malafaia, cara, eu chorei de tanta emoção. Não é porque a conversa mexeu comigo, tinha algo espiritual ali, nada disso, mas pela conquista, né? Querendo ou não, poxa, o Silas Malafaia, ele é um pastor hoje, que ele é uma referência no Brasil. Um vulto, né? Um vulto. Né? Verdade. E, poxa, ele deu entrevista para Marília Gabriela, deu entrevista para o Jô Soares,
e para grandes nomes, né, da comunicação, e a gente, como é um aficionado por comunicação, isso deixa a gente muito feliz ver, né, o senhor chegar nesse ponto e depois no dia seguinte entrevistar o Sérgio Moro. Né? E obrigado por compartilhar deste sentimento de emoção. Com todo o meu coração, de verdade. Eu acredito nisso, porque em um tempo de tanta competitividade, de individualismo, cada dia está mais difícil das pessoas celebrar as conquistas do outro, se alegrar com quem se alegra. Hoje está muito fácil você chorar com quem chora. Quando a pessoa está passando por momentos difíceis, você encontra pessoas ali apoiando, chorando as dificuldades e as mazelas que as pessoas estão vivendo. Mas dificilmente nós encontramos pessoas que se alegram com quem está conquistando, celebra com quem tem motivos para celebrar, porque gera alguns sentimentos ruins, ciúmes ou algum outro sentimento que não tem nada de cristão. Ou aquele sentimento também que é apenas uma sede de vitória, por que ele e eu não? Então, eu acredito que é muito difícil você celebrar com a conquista de outrem. Por exemplo, o Nós por Nós começou em 2016, bem antes do Eu Acredito podcast. Nós iniciamos 2022. Vocês poderiam ter outro sentimento. Poxa, nós estamos antes, batalhando, trabalhando. O Fábio veio depois com o Eu Acredito podcast. Hoje é um podcast que consideravelmente tem um número de inscritos maior que o nosso, está levando o pastor Silas Malafaia e nós aqui. Então, o inimigo poderia entrar para gerar um sentimento uma frustração, ruim, né? Um sentimento ruim, mas ao contrário, você, na verdade, tu me mandou uma mensagem, celebrando, emocionado, deu para sentir a emoção no seu áudio, e quando eu cheguei aqui, mais uma vez, você compartilhou da sua emoção, da sua alegria, por essa conquista que nós tivemos no Eu Acredito podcast. Porque aqui para nós, é interessante nós falarmos isso, será que são só os podcasts seculares que têm essa capacidade de receber um pastor Silas Malafaia? É só os podcasts seculares que têm a capacidade de receber, vamos lá, presidenciáveis para entrevistá-los, grandes nomes para entrevistá-los? Não existe nenhum podcast cristão com essa capacidade, não. O que acontece? Quando eu iniciei o Eu Acredito podcast, foi dentro dessa perspectiva, porque eu estava vendo os sucessos que os podcasts seculares estavam fazendo, e eu via os podcasts cristãos, não é uma crítica, mas analisando, eu via que era podcast cristãos, edificante, de testemunhos, de devocional, mas não era aquele podcast de interação, de argumentação, que tinha uma treta, que tinha uma perspectiva teológica diferente, que havia provocações do convidado, do anfitrião para com o convidado. Então, quando eu inicio o Eu Acredito podcast, eu inicio com essa proposta de receber todos cristãos, ainda que tenham perspectivas teológicas diferentes, para eu fazer provocações. Existem pessoas que eu recebo lá no Eu Acredito podcast que eu concordo com ele, mas eu faço provocações me colocando no lugar de uma pessoa que discorda. Existem pessoas que eu discordo, que eu apresento a minha visão, apresentando assim a minha discordância, mas dentro da respeitabilidade ao meu convidado. Eu não ataco, eu não afronto, mas eu confronto através de perguntas ou através de argumentações. Mas ver alguém como você celebrando é gratificante, satisfatório e chega a ser muito emocionante mesmo. Muito obrigado por ter compartilhado esse sentimento tão nobre comigo. Você poderia ter guardado esse sentimento de alegria, de celebração para você, mas você foi lá, mandou mensagem, falou comigo, compartilhando. E querendo ou não, isso, cara, às vezes parece que não muda nada, mas as pessoas que nos criticam, elas não têm medo de se apresentar como críticos. As pessoas que nos criticam, elas não têm medo de se apresentar como crítico, como oposição. Eu sou crítico, eu não gosto, eu sou contra ele. Mas a maioria das pessoas que nos admiram, parece que elas têm medo de se apresentar como pessoas admiradoras. Elas se apresentam apenas no off. Ela fala, eu estou acompanhando, eu gosto de quem você leva, mas parece que elas não se expõem para dizer, não, tem gente te criticando, mas eu tô aqui apoiando, eu gosto do seu conteúdo, eu gosto do que você faz, eu gosto do seu jeito. Tem gente que fala que você é fraco, que você é fracassado, que você não tem capacidade, que você não tem potencial, mas eu assisto o Eu Acredito podcast, não é nem por causa dos convidados.
É por causa de você. Então, assim, tem gente que tem esse sentimento, mas não tem coragem de se expor para compartilhar, entendeu? Este sentimento. Agora, o crítico, meu irmão, ele não tem medo de falar. Eu sou crítico, eu acompanho por causa dos convidados, porque esse apresentador é um fracassado. E para mim tá tudo bem. Eu, quando iniciei, eu já sabia da minha falta de capacidade. Até porque eu nunca fiz comunicação, nunca fiz jornalismo, eu nunca fiz rádio. Então, eu iniciei na raça, falei, eu vou e tô indo até hoje. Entendeu? É isso. Então, se o cara me critica, fala, você não tem capacidade, eu falo, você tá certo. O cara fala, você não sabe nem perguntar direito, você tá certo. O cara me critica dizendo, você recebeu algo grande que você não tem capacidade para administrar. Aí eu já penso, mas eu tô administrando. Entendeu? Esses daí são os... Morde as costas. Ney, é bem isso mesmo. Ô, pastor, uma coisa que me intrigou, assim, porque dada a sua fala, que eu achei sensacional, mas lá no princípio você disse assim, e a gente segue inspirando aqueles que fingem que não nos vê. Eu achei isso sensacional, isso numa baita de uma música, inclusive. Aí eu gravei isso, mas antes de ser o pastor Fábio Santos, era o Fabinho. De onde você nasceu? Qual foi sua trajetória? Era quebrada? Como é que era? Eu sou natural de Belmonte, Bahia, uma cidade no extremo sul. Uma família disfuncional. Eu não conheci o meu pai. O meu pai, a única coisa que eu sei a respeito dele, eu não tenho foto, não sei se eu sou parecido com ele, não tem nada que eu possa dizer assim, eu sou parecido com o meu pai. Não conheci. Não sei se é uma memória fotográfica ou algo que há na minha lembrança, mas a única coisa que eu tenho assim em mente é que eu era criança, eu estava saindo de casa para a rua e quando eu saio ele ia passando à distância, mas eu não tenho uma imagem de rosto nem nada. E eu grito quando ele está findando a esquina, painho, quando o senhor vir de lá, traz pipoca para mim. Aí ele tira o chapéu e acena, é só essa visão. Família disfuncional por quê? Porque o meu pai morreu tentando tirar a vida da minha mãe. Ele é linchado em público, porque ele tentando tirar a vida da minha mãe, ele carregava um patuá na carteira, patuá é uma proteção de corpo, né? Na carteira, a carteira dele cai, e aí a comunidade, a sociedade ali que viu ele tentando tirar a vida da minha mãe com uma faca, minha mãe conta, acabou tirando a vida dele, com paulada, enfim, é a única coisa. A gente sai de Belmonte, vou para Porto Seguro. Em Belmonte a minha avó me levava para a igreja pentecostal Deus e Amor, mas eu nunca fui assim de forma voluntária, até porque era criança, não sabia de nada, eu ia muito forçado e obrigado pela minha avó. Mas isso, de alguma forma, me mostrou que a igreja, ainda que fosse imperfeita, era um lugar bom de ir, era um lugar bom de se estar, porque pregava a palavra de Deus. Mas quando a gente vai para a cidade de Porto Seguro, ainda na Bahia, a minha mãe não foi mais para a igreja, mas me ensinou o caminho do trabalho. Eu comecei a trabalhar muito cedo, 10, 11 anos, eu estava nas praias de Porto Seguro, principalmente a Chemoá, que é uma barraca de praia, que tem lá uma cabana de praia, vendendo água de coco. Aos 13 anos, eu conheci o mundo do crime. Assalto à mão armada, fui convidado, fiz o primeiro, e aí, mesmo sabendo o caminho da prosperidade, que era o trabalho, eu comecei a me ingressar ao crime, fazendo assalto, 5-7, nervoso, assalto à mão armada. Não por necessidade, porque eu sabia o caminho do trabalho. A gente era pobre, passamos dificuldades, sim, mas sabíamos que o trabalho nos dignificava e supria todas as nossas necessidades. Porém, era por adrenalina. Se torna um vício apenas pela adrenalina, pela popularidade de você ser um assaltante. Essa adrenalina é como se fosse um vício de qualquer outra substância. Então, todos os dias estava ali fazendo assalto, farmácias, mercados e etc. Não era nada grande. Gostava do perigo. É, a questão do perigo mesmo, né? Mas de 15 para 16 anos, né? O crime me deixou marcas. Eu tenho uma cicatriz de 19 pontos na barriga, tenho uma bala alojada no corpo até hoje, mas de 15 para 16 anos eu estava na esquina com um revólver na cintura, tramando um novo assalto a fazer. Naquele dia, um rapaz por nome de Henrique, que há 2 semanas antes fazia parte da mesma quadrilha que nós, mas agora tinha entrado na lei de crente, ele estava passando.
Quando estava adiante, ele para, olha para trás e me grita pelo apelido, dizendo: Buiú, vem aqui. Eu vou até ele. Quando eu chego até ele, ele começa a dizer: Jesus tem uma obra na sua vida. Jesus quer escrever o seu nome no livro da vida. Jesus te ama. Ele quer te salvar. Ele quer perdoar os seus pecados. Ele olhou para minha cintura e disse: ele quer trocar esse revólver por uma Bíblia e te fazer um pregador do Evangelho. E aquelas palavras do Henrique naquele dia foi penetrando a minha alma e os meus olhos lacrimejaram. E ele me propôs um desafio dizendo: Fábio, não mais pelo apelido, experimenta Jesus por 2 semanas. Se você não gostar, desista dele depois. Eu disse: o que é que eu faço? Ele disse: levanta a sua mão, repita essa oração comigo. E na rua, levantei as mãos, fiz a confissão de pecador, repeti a oração com o Henrique para experimentar Jesus por 2 semanas. Eu experimentei 1, 2, 1 mês, 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, e eu não consigo deixar Jesus por nada, porque ele é tudo que eu tenho, ele é tudo que eu preciso. O crime, Ney, Boni, tirou toda a minha perspectiva de sonho. A família disfuncional tirou toda a minha perspectiva a respeito do que eu queria ser, do que eu queria conquistar. Não tinha sonho. A pergunta que mais me confrontava na escola era essa: o que você quer ser quando você crescer? Ser, crescer, isso não era para mim. Até porque eu não tinha nem certeza que eu cresceria, que dirá ser alguma coisa. Mas após a minha conversão, eu ganhei alguns DVDs de pregação de presente. DVDs de pregações dos Gideões Missionários. Muitos pregadores. Dentre tantos pregadores, tinha um pregador que eu ouvi. Ao ouvir aquele pregador, a forma como ele era usado por Deus, o Espírito Santo começou a mexer na minha alma e desenvolver em mim perspectiva a respeito daquilo que eu queria ser no futuro. E ali eu comecei a sonhar. Aquele pregador foi usado por Deus para me inspirar a sonhar. E eu comprei um monte de DVD desse pregador, pirata na época, não tinha condição. Mas comprei um monte, eu tinha assim, no mínimo, 200 DVDs desse pregador. Isso ainda na Bahia? Isso na Bahia. Todos os dias eu ouvia a mensagem dele, todos os dias. E por muitas vezes eu me prostrava na sala e dizia: Deus, me faça um pregador do Evangelho. Deus me leva para pregar nos lugares onde esse pregador prega. E chorando mesmo, e doando, porque tudo que eu queria naquele exato momento, após a minha conversão, depois de ter ouvido esse pregador, era ser um pregador do Evangelho. Na igreja eu me enturmei com alguns jovens que eram loucos. Eram 5, que subiam um monte, desciam um monte, passavam madrugadas na igreja orando, buscando a Deus, que faziam propósitos malucos, como, por exemplo, 24 horas de jejum, mais 24 horas, mais 24 horas, completando 1, 2 semanas. E o propósito era: ou o Senhor nos usa ou o Senhor nos mata. Porque tudo o que nós queríamos era mudar o mundo através da pregação do Evangelho. Era mudar o mundo através da pregação do Evangelho. E eu não sabia que 16 anos depois, esse pregador que me inspirou pelo Espírito Santo a sonhar, a querer ser um pregador do Evangelho, estaria na mesa do Eu Acredito Podcast me chamando de amigo. Nossa. Pastor e deputado Marco Feliciano. Caraca! Que top, mano. E ele já foi 3 vezes. A segunda vez que o pastor Marco Feliciano foi no Eu Acredito Podcast foi surpreendente, porque ele tinha uma programação muito extensa durante o dia. Muito extensa mesmo. Não tinha possibilidade dele atender. Ele falou: filhão, não dá para eu ir no podcast durante o dia, porque eu tô com uma programação muito extensa, muito corrida. Eu vou sair daqui, eu vou para lá e tal, não vai dar. Mas de madrugada eu tô livre, se você topar eu topo. E aí a gente fez o segundo podcast de 1 da manhã até as 4 horas. Ao vivo? Uau! Ao vivo, Ao de madrugada. vivo? Rapaz, foi uma vigília. Foi de madrugada. Caraca. Então esse era o Fabinho, a minha trajetória até o Eu Acredito Podcast, respondendo a sua pergunta. Sensacional! Muito. Você é louco! Cara, 1 da manhã, às 4 da manhã, um podcast ao vivo. Primeira vez que eu tô ouvindo falar disso. Porque eu não sabia disso, não. Foi. Tá lá até hoje.
o podcast, o segundo podcast que nós fizemos com o pastor Marco Feliciano, foi de 1 até as 4 horas da manhã. Tava ele e o pastor Roberto Marinho. Vou fazer uma provocaçãozinha aqui. Manda lá. Peraí, só tem notícia do Henrique? O Henrique, ele é pastor da Igreja Mundial do Poder de Deus em uma cidade da Bahia, não mais em Porto Seguro, mas em uma outra cidade da Bahia. Sensacional, Henrique, hein? O Henrique é o cara. Caramba, Henrique, parabéns. Agora a provocação é a seguinte, você é bem... Ai, Ney. Solta a Boni. Mano, Seguinte, né? Você não tem nada assim que lembra o Marcos Feliciano. Verdade. Pregar nada. Pra mim, nada. Agora, teve um menino. Assistiu os DVD dele também. Bastante, mas chegou na hora ele meio que deu uma desvirtuada assim, né? Entendeu? Então só fica essa provocação aqui. não, mas eu não tenho agora. Mas na Mas época você que eu tinha? comecei a pregar, eu imitava o pastor Marco Ah, mas você Feliciano. não tinha 14, 15 anos, né? Não, eu já... E eu imitava. Rapaz, na época do pastor Marco Feliciano, do suspensório, foi uma febre. Os jovens que começavam a pregar, dificilmente não tinha um que não imitava a oratória do pastor Marco Feliciano. Tinha gente que fazia a oração que ele fazia. Senhor, antes de começar a pregar, eu quero fazer os pedidos que costumeiramente eu costumo fazer. Todo mundo vê a mesma linha. Em um Sensacional. raio de 5 quilômetros quadrados, aonde houver um demônio alojado, aonde houver um espírito desencarnado, eu dou a eles 5 segundos para desaparecerem de Camboriú e do estado de Santa Catarina. Ei! Porque se não desaparecerem, serão queimados pelo poder da sua glória. O segundo pedido, Senhor, é um pedido de atrevimento espiritual. Se eu ainda tenho crédito nos céus contigo, eu peço ao Senhor que envie uma comitiva alada de anjos da categoria dos serafins, porque a palavra serafins quer dizer aqueles que ardem em fogo. E eu quero 8 anjos, Senhor. Eu quero 2, um à minha direita, outro à minha esquerda. Eu quero 2 lá na porta para proteger esse ambiente. E eu quero 4 anjos esparramando brasas de fogo viva do seu altar. E aonde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele agora, meu Senhor! Olha, mano. Sensacional! Então, pega agora o DVD. Agora Aí ele pega a parava, mensagem aqui. o povo dava aquele movimento, sentia ele, Senhor, tu és onipotente, então mostra a tua onipotência. Senhoras e senhores, noiva de Cristo, noiva do Cordeiro. Era assim que ele começava. Cacetado. Estudou mesmo. Mesmo. As pregações também, com certeza. Não, se deixar, ele vai pregar os 30 DVD que ele Meu comprou. irmão do céu. Ixi, Pirata. o que eu já preguei de mensagem do pastor Marco Feliciano. Mas olha eu que- usava O pessoal a não se oratória ligava, não? dele. Hã? O pessoal não percebia? Percebia, teve um amigo meu. Teve um amigo meu que uma vez falou bem assim: Ô Fábio, para com isso, cara, para com isso. Você tá imitando tanto o Feliciano que até quando você vai falar em línguas estranhas, sai igualzinho a dele. Mas era fato, mano. Não é que saía igualzinha, mas o ritmo, a melodia das línguas estranhas, de tanto ouvir, saía. Mano do céu. Mas, mano, quando a gente tá no secular, a gente também tem os nossos ídolos. E a gente segue também, ó. Eu, por exemplo. Não é ídolo, tá? É admiração, É admiração, referência, não, né? É ídolo que já você coloca como adoração, né? Na verdade, no meu caso, quando eu era do pagodão, era um ídolo, porque pra mim eu não entendia o que era idolatrar alguém, né? E aí eu tinha um ídolo, sim. E o Belo era o meu ídolo. O Belo era o cara pra mim. Tanto que eu fui tão fã do Belo que eu fiz a mesma tatuagem dele aqui no pulso. Sério, mano? Fiz, mano. Depois que eu fiz essa outra coisa aqui por cima. Você não tinha um cara melhor pra se inspirar, não, velho? Não tinha. Pra mim, o Belo era o Cara. Era o Belo. Deus, era o Belo era o Belo. Era o Belo. Era o Belo. Nossa, mano. Então, assim, tudo que ele cantava, como ele se comportava, eu também queria fazer igual. Louco, né? Que besteira. Agora, né, aquele que eu adoro, eu quero ser igual a ele também. Perfeito. Porque eu tenho que buscar ser imitador de Cristo, né? Igual ele, a gente não consegue ser, né? Igual ele não... Pensei que você ia falar The King, The Power, mano. Pensei que você ia falar isso, já cara. havia um negócio. Sério. Mano, Você também sentiu isso, Jonathan?
Cara, você falou do The King. Ele foi lá no Eu Acredito, né? Foi lá. No Eu Acredito, cara, podcast. O dia que ele foi lá, que ele participou com aquele outro pastor, o James. É que foi assim, ó. Eu entrei em contato com o Miguel para levar ele para o Eu Acredito podcast. Certo. Aí tinha esse outro podcast que é o Pela Fé podcast Pela Fé, que são pessoas conhecidas minhas que estavam iniciando o projeto e falou: Fábio, eu ajudo você aí com hospedagem e tal, para nós fazermos um podcast com o Miguel. Aí eu conversei com o Miguel, ele aceitou, aí falou: não, mas você vai estar lá comigo, né, tal. Eu falei: sim, vou estar lá, pode contar comigo. Aí a gente foi lá, ele fez comigo em um dia, e no outro dia ele foi lá pro podcast Pela Fé. Ele ficou aqui, eu fiquei à direita dele, e aí o James ficou como um anfitrião, o host. A forma como foi conduzido o podcast, eu não concordo. Porque a partir do momento que você traz um convidado, você não traz o cara para ser atacado, para ser afrontado. Você pode confrontar a pessoa com perguntas, mas você não pode atacar da forma como o Miguel foi atacado. E eu me coloquei e me posicionei em defesa do Miguel naquele podcast ali. Então fui rechaçado de todos os adjetivos possíveis. Passapano, defensor de falso profeta, passapano para herege e tal. Enfim. O pessoal não entende, né? O meu formato de podcast é provocar o convidado, confrontá-lo, sim. Confrontá-lo e provocá-lo, não atacá-lo. É diferente. Você não pode trazer um cara aqui para dizer: você é um falso profeta. Você é um herege. O cara aceitou o convite de estar aqui. Você não deveria filmar as suas pregações. Só que é uma hipocrisia do inferno, porque a pessoa filma também os louvores e as pregações, entendeu? Então ali eu não concordei, e por isso que eu saí em defesa. Concordo com o que o Miguel faz? Não concordo. Mas você levar a pessoa a um podcast para atacá-lo é covardia. Então, da mesma forma que ele filma para ter hype, para viralizar, a pessoa levou ele no podcast dele para quê? Para hypar em cima dele. Então eu acabei ficando contra, né? O Miguel é um moço, um rapaz, porque assim, eu me vejo muito no Miguel quando eu comecei a pregar. É mesmo? Porque eu participei de uma igreja muito do manto, do mistério, bem pentecostal, cantava muito corinho de fogo, e aquilo que o Miguel faz era normal, era comum. Na verdade, Boni, Ney, aquilo ali que o Miguel faz é muito comum nas igrejas das comunidades, pô. É verdade. É muito comum. Isso ali é porque foi pra mídia. É verdade. Ô, pastor Jonas, mas isso Verdade. é comum. O anjo tá aqui. Eu fui arrebatado. Isso é muito comum. O problema é que o Miguel foi pra mídia. Eu concordo com isso? Acho sensacionalismo? Acho. Discordo. Mas não é o Miguel que faz. Ele aprendeu com alguém, pô. Entendeu? Quando você dá um microfone na mão de um adolescente, o que o adolescente vai fazer? Vai reproduzir aquilo que ouve e vai fazer aquilo que aprende. Então não é o Miguel que deve ser rechaçado, entende? É esse movimento, é esse sistema que deve ser criticado, que ensinou o garoto daquele jeito. Então eu penso que ele é um menino que precisa de uma mentoria para alcançar um nível de maturidade. Apesar também que o Miguel tá vacilando, né? Agora mesmo eu vi ele entrando em uma onda aí de novo, imitando o pastor dele, né? Ele falou: ô Kleber, cadê a Clara, Kleber? Meu Deus do céu, né? Aí, se tem um cara lá que se chama Kleber, que é fiel à esposa, vive uma vida piedosa, luta contra o pecado, e aí vai dar briga, meu irmão, que pode separar até o casal, entendeu? Porque ele disse que o Kleber estava traindo a esposa e que estava com camisinha na carteira. Exatamente. Quando chegar em casa, a mulher vai falar o quê? Ô, Kleber, onde você tava, Kleber? Tava na igreja. Rapaz, isso é doideira, mano. Total. Você sabe que hoje eu terminei de ler o livro de Jó hoje. Mais uma vez, graças a Deus. E aí eu tava conversando com a minha esposa com um negócio assim sensacional que eu vi lá. Eu nunca tinha percebido aquilo. Mas quando Deus fala com Jó, através do redemoinho e tal, no final o Jó fala assim: ó, bem sei que tudo podes, nenhum dos seus planos pode ser frustrados, e antes eu só conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. E aí fala assim: ó, Deus fala também para Elifaz.
essa parte que sempre passa batido e a gente não se liga. Mas tá dizendo assim. E aí, depois que Deus disse isso para Jó, disse também para Elifaz: ó, vai lá no meu servo Jó, leva 7 novilhos e 7 cordeiros para ele sacrificar e eu vou ouvir a intercessão dele. E essa frase ficou tocando na minha cabeça como trombone. Por quê? Cara, o orgulho... Se Jó fosse falar para aquele Elifaz, o Bildade e o Zofar, se Jó fosse falar para aqueles amigos dele: ó, rapaziada, Deus mandou, assim disse o Senhor, se vocês não pedir para eu orar, vocês estão ferrados. Aqueles caras não iam ouvir. Não iam. Dado até o histórico. Se você ler o livro de Jó, você vai perceber. No entanto, Deus falou especificamente com aqueles caras. E é aí que tem a parte que eu vou lançar aqui pro pastor, é o seguinte. Porque tem muito assim diz o Senhor nas igrejas, e o Senhor não disse. Muito. E aí tem gente muito emocionada, muito... Tá ligado? Muito anjo mexendo lá no tanque de Bethesda, tá ligado? Coloca isso entre aspas aí. Só que aí tem um orgulho do caramba, pastor. Percebe o que eu tô falando? Sim, sim. Porque esse tipo de cara, como você disse, é verdade mesmo, é muito comum. O Miguel só tá mais exposto, mas é muito comum citar nomes e... Cara, o pessoal não tem temor do lance da profecia, porque se tivesse lido de fato, ia saber do monte de pedra, que se não cumprir a pedrada é para você, certo? Como que o senhor enxerga isso, pastor? Assim, eu acredito muito no profético, eu acredito que Deus usa pessoas para entregar mensagem para outro. O dom de profecia, ele é bíblico e eu sou continuista. Esse dom ainda é uma realidade nos dias de hoje, não ficou apenas para os apóstolos. Eu acredito nos mistérios de Deus, né? Não tem como eu desacreditar, porque senão estou indo contra a Bíblia. É real, é real. Porém, é fato, da mesma forma como está acontecendo, da mesma forma como aconteceu ali no período intertestamentário de Malaquias para Mateus, há fontes históricas que dizem que Deus se silenciou por um período de mais de 400 anos. Mas, parando para pensar, nesse período de mais de 400 anos, Deus estava em silêncio. Mas será que não se levantou nenhum profeta para dizer assim diz o Senhor, quando o Senhor estava em silêncio? Então, é um fato que ocorre em nosso meio. Existem pessoas que não são usadas por Deus. Elas se deixam levar pela emoção, se deixam levar pelos seus próprios sentimentos e acabam usando a Deus, falando assim diz o Senhor, quando o Senhor não falou em sua boca. E isso é perigoso, porque está escrito: ai daqueles que dizem assim diz o Senhor, quando o Senhor não falou em sua boca. E infelizmente, por falsas profecias, casamentos estão sendo destruídos, está levando muitas pessoas à frustração, porque profetas estão profetizando, portas vão se abrir e as portas não se abrem, o milagre vai chegar e o milagre não chega. É por isso que nós temos que ficar na verdadeira e na genuína profecia, que é a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Tudo que eu preciso de orientação, de direcionamento, de apontamento, de destino, está na palavra de Deus. Porém, Deus também pode usar alguém para corroborar com aquilo que está escrito. Mas eu preciso disso para acreditar? Eu preciso disso para confiar naquilo que Deus já depositou em mim e falou através das suas escrituras? Não, mas Deus pode usar. Mas o grande problema não são os falsos, porque só existem os falsos porque tem uma massa que dá valor para os falsos. Infelizmente, igreja onde tem mestres que ensinam a palavra estão vazias. Pode procurar, as igrejas dos mestres no Brasil estão vazias, porque as pessoas não dão crédito e não dão valor ao ensino da palavra. Mas procura a igreja da revelação, procura a igreja da profecia, vá num culto do mistério, vai no culto do anjo que move as águas para você ver se não vai estar cheio. Por quê? Porque o povo quer isso. Nós estamos vivendo em uma geração que as pessoas
são mística e estão em busca do misticismo, e não da palavra de Deus, não da revelação que está escrita. Por exemplo, eu sei de igreja que o profeta, após o culto, após a pregação, ele tem que revelar uns 10, senão o culto foi incompleto. Se ele só pregar a palavra, tá faltando alguma coisa. Por quê? Porque o povo quer ser revelado. Eu vou em igrejas pregar, que eu termino de pregar, já entreguei a profecia, que é a palavra de Deus, e faz uma fila pedindo oração. Se fosse só querendo oração, tudo bem. Mas existem algumas pessoas que eu oro por elas, Deus te falou alguma coisa, pastor? Deus te mostrou alguma coisa? Aí eu fico pensando, poxa, eu preguei mais de 40 minutos, Deus não falou nada com essa pessoa através da palavra, não ensinou nada, não orientou ela nada. Ela precisou vir aqui pedir uma oração para saber se Deus falou alguma coisa para eu passar para ela. Ou seja, as pessoas faziam isso antigamente indo em busca de bruxos, feiticeiros, pai de santos, cigana que lia a mão, entendeu? Agora estão fazendo com pastores e profetas. São iguais os influencers. Antigamente, as pessoas ricas procuravam o quê? Uma mãe de Ná. As pessoas ricas procuravam o quê? Um feiticeiro, um guia. Procurava um pai para te dar um direcionamento. Hoje não, tá contratando profeta. Vem no meu aniversário, libera uma palavra de bênção para mim. Vem no meu evento, me dá um direcionamento, me dá um apontamento de destino. Por quê? Porque os profetas de hoje têm se tornado pais de santo do passado. Nossa, pesado. Eita pleura! Pesado demais. Vamos falar mais sobre isso, mas, Ney, deixa a gente mandar alguns abraços aqui pra galera que tá aqui com a gente. Gente, obrigado pela participação. Por favor, compartilha mais aí. Vamos clicar aí no like também, pra gente poder mandar pra mais pessoas, tá bom? Mas eu quero agradecer, principalmente ao Isaías, que tava com a gente, né, pastor? Opa, Isaías, manda gente boa demais. Que abração, isso? Isaías, ó. Isaías, que é ele é o... Como é que fala? A porta que nos apresentou a Belari Gelato, que hoje vocês foram lá. Fala um pouquinho da Belari aí, pastor. Gente, que delícia aquilo lá, hein? Eu experimentei lá doce de leite. Doce de leite, experimentei outro lá, ninho com Nutella. Ninho com Nutella. E a casquinha casca? Maravilhosa também, diferenciada, né? Belari Gelato. Gelato. Que nós vamos abrir lá em Curitiba uma franquia. Vamos levar para Curitiba lá e vamos patrocinar o Eu Acredito Podcast. É isso aí, é isso aí. Gelato, coisa boa. Gente, quero mandar um abraço também aqui pra Regiane Marques, que tá com a gente. Ó, o pessoal tá falando aqui que o seu testemunho é fantástico. A Cláudia Adão falou assim: o testemunho do pastor Fábio é lindo. Lindo demais, louvado seja Deus. Também tá aqui o pessoal do o Criando Lutas, né? Criando Lutas, meu amigo Pedro, tamo junto, Alô, Pedro. Pedro. Tem uma Criando acompanhada... Lutas, tá repreendido, irmão. Eu já vivo luta sem criar. Ele tem um canal no YouTube que ele pega personagens famosos e coloca no ringue. Aí Criando Lutas vem disso. Ai, meu Deus do céu. Eu já tenho que lutar tantas lutas que eu não crio. Pode crer. Já teve algum convidado lá que deu vontade de dar uns tapas na cara? Não. Eu sou pacificador, né? Mas eu acho que já teve convidado que já teve vontade de dar tapa na cara. Rapaz, o pastor Jonathan foi lá, a gente brigou ao vivo e ninguém percebeu. É mesmo? Por que eu tô perguntando? Porque ele cria esses personagens e agora ele acabou de lançar o Felca contra o Ítalo Santos. Não é isso? Não é isso, Pedro? Aí ele monta lá, é um videogame, é um jogo, né? Sabe aquele jogo de luta? Sim. Aí ele monta, ele narra, é muito divertido, cara. Olha, não tem palavrão, é bem tranquilo, cara, é top. Que legal, parabéns aí, Criando Luta. É isso, mesmo, Pedro. Ele mesmo, Criando Lutas, ele mesmo. E eu conheço ele de perto, assim, ele é um artista, meu. Também desenha, ele é um artista, assim, completo. E a Regiane Marques tá mandando um salve pra gente lá do México, mano. Ai, que legal, né? Regiane. Obrigado, valeu, Regiane. Que Deus abençoe sua vida. Essa questão das profecias, vou até voltar na questão do Miguel, porque eu conheço o pastor dele. Eu não sei se ele tá indo lá na igreja, porque a igreja é lá no meu bairro. Sim, cara. É lá na Coab, Pastor Marcinho, uma benção. Isso. Profeta. E eu já frequentei a igreja do pastor Marcinho quando era numa garagem. Isso lá em 90. Né? Quando a minha mãe começou a ir à igreja, ela me levava. E eu vi coisas lá extraordinárias, sobrenaturais. Né? Depois de um tempo, a gente sempre foi
das religiões afro, né? Então a gente ficou muito tempo na religião afro. Mas eu via coisas ali fantásticas. Quando começou então a ter toda essa visibilidade e tal, eu falei, meu, o que está acontecendo? Alguma coisa mudou. Eu percebi que alguma coisa mudou. Aí me chega o Miguel. E aí deu toda essa repercussão toda. Aí tem coisas que a gente fica triste. Quando deu essa explosão do Miguel, o Ney não vai me deixar mentir. Cara, eu fui um dos defensores dele aqui. A mesma coisa que você falou, da ideia que eu tinha. Cara, esse menino, ele tá copiando alguém. Ele não tá sendo instruído. E o pior é que o pessoal tá gostando de hypar nas costas dele. Porque o importante é o like, o importante é a visibilidade, o importante é o dinheiro que tá vindo, são as propostas, são os convites. E aí... eu sempre falei de ter um mentor no lado dele. E quando eu vi ele numa entrevista com o Marcos Feliciano, eu falei, chegou, agora ele vai tomar uma invertida. E não, aí depois eu vi ele com outros caras. Eu falei, eita, nós, e agora esse vídeo do Kleber aí que deu problema. Então, o Miguel, ele precisa já entender que sobre ele está uma grande responsabilidade. Ele veio aqui. E ele precisa forçar a maturidade de forma antecipada. Porque ele não é mais uma criança. Ele é muito articulado, ele é muito inteligente. Ele já sabe o que está fazendo. Sim, eu falo isso porque eu tive um contato pessoal com ele, conversamos bastante. Ele já sabe o que está fazendo. Então ele precisa forçar uma maturidade, tanto espiritual quanto humana. Ele precisa forçar essa maturidade. Tá na hora dele despertar que existem coisas que já não cabe mais, porque as pessoas não vão passar a mão na cabeça dele o tratando como criança. Porque aquilo que o Felca disse. Ele já foi adultizado. Isso que eu te falo agora. Ele já foi adultizado. Ele, querendo ou não, exerce hoje uma função no altar que gera para ele autoridade e reconhecimento. É um menino que eu vi ele pregando, não vi nada de besterol na pregação dele, tem uma boa palavra, prega muito bem, entende? Só que o Deus usa ele também, Deus usa ele, eu vi ele entregando uns mistérios fortes, mas tem que parar com o sensacionalismo. Essa onda do Kleber aí vai pegar, porque daqui a pouco vão pegar o vídeo do pastor Marcinho fazendo a mesma coisa e aí vão trazer novamente à tona conforme foi o Off the King, the Power, the Man, the Best, né? E aí vão unir e vão falar de novo. Mais aí uma vai soltar vez. aquele Mudou vídeo, nada. né? Ele fez de novo! Ô, pastor Fábio, falando sobre a questão da adultização... E eu gosto dele, viu? Eu gosto do Miguel. Então, mas ele veio aqui, não no nosso podcast, no podcast anterior do nosso, a gente veio aqui, né? Cumprimentamos ele, tiramos foto com ele e tal. Assim, foi bem engraçado. Tanto que eu brinquei com ele e tal. O que eu falei pra ele? Para de mandar os demônios pra Osasco. Que ele falou essa conversa. Você para de mandar os demônios de Osasco pra Carapicuíba, viu? Ele falou, já saí de lá e tal. Brincou assim, um menino. Mas falando sobre a adultização, se a gente pegar a Bíblia, vamos colocar João Batista e Jesus Cristo, e até mesmo os talmidins, né, Ney? A galera que estudava ali a Bíblia, a Torá e tudo mais, 12 anos, e depois era direcionado para um fariseu lá, um mestre, né, para poder acompanhar e aprender. Então a gente percebe que esses ministérios, né, o de Jesus e de João Batista, eles começaram com 30 anos. E a gente tem uma mania, como é que eu posso falar, Ney? É normal a gente pegar os nossos filhos, ensinar a palavra, e aí tem o culto das crianças ali, a festinha das crianças, põe uma criança para ministrar uma palavra, ler, e a gente vai ensinando nossos filhos ali. Só que um pai e uma mãe hoje, no mundo pentecostal ou neopentecostal, ama ver o seu filho pregar uma palavra. Então, será que esse está sendo um problema? Será que a gente precisa preparar mais essa geração? Eu acredito na nossa geração. Então, será que a gente tem que preparar melhor eles e não ser tão precoce em deixá-los ali já aparecendo, pregando, profetizando, cantando? O que o senhor acha sobre isso? Nós não devemos limitar a ação do Espírito Santo. Ele usa um velho, mas ele usa também uma criança. É indiscutível sobre essa questão de ministério infantil, até porque na Bíblia nós vamos ver Deus usando crianças inúmeras. Eu posso citar aqui, tem um rei, se não me falha a memória, Joás, foi chamado para reinar com 8 anos de idade. Nós vamos pegar José, quando recebeu de Deus o sonho, era um adolescente. O Davi também, quando ele foi ungido,
ele ainda era um adolescente. Samuel, né? Samuel. O Samuel foi chamado para exercer uma função dentro de um contexto histórico que era dos sacerdotes. A lâmpada do Senhor, a Bíblia diz assim, ó, antes que a lâmpada do Senhor se apagasse no templo, que fala a respeito dos candelabros, ou do candelabro que deveria estar acesa. Por irresponsabilidade dos sacerdotes Ofni e Finéias, de não ter colocado azeite na lamparina, o candelabro estava se apagando. Então é possível Deus o tenha chamado para colocar azeite nesse candelabro, porque não poderia se apagar a lâmpada do templo. E tantos outros, o próprio Jesus, né, que começou a conversar com os doutores da lei ainda quando era um adolescente. Então é indiscutível que Deus chama, que Deus vocaciona e que Deus usa crianças, Deus usa adolescentes. Só que eles precisam de uma mentoria, né? Agora, se falando a respeito de adultização, eu sou contra a adultização sexualizada, a adultização erotizada, que expõe a criança, que expõe o adolescente. Mas essa geração não, mas a minha geração ainda era assim. Eu fui adultizado. Eu tive que aprender o caminho do trabalho com 10 anos, vender água de coco para sustentar a minha família, entendeu? Mas era uma adultização por necessidade, porque se não trabalhasse, a gente passava fome, passava por necessidade. Então, assim, existem os extremos. Tem muita gente pegando no pé hoje, dentro dessa proposta, que você não pode colocar o seu filho para fazer nada dentro de casa porque você está adultizando. Você não pode ensinar a lavar uma louça. Você está criando o quê? Seres humanos que não sabem superar os desafios da vida. Então, assim, pode sim continuar dando oportunidade, dando uma palavra, mas é necessário ter uma mentoria, ter um ensinamento. Não é assim, vai por aqui, faz isso e tal. E a igreja sempre deu oportunidade para crianças e sempre foi lindo ouvir crianças pregar, ministrar. No caso de adolescente, eu prefiro 1000 vezes o adolescente errando no altar, pregando a palavra, do que ver adolescentes no baile funk, meninas descendo até embaixo com 12 anos, grávida. Tava no Uber, ele tava falando, uma adolescente de 12 anos, grávida, com um rapaz que não tem 15 anos, dizendo ele é o pai. Entendeu? Então é melhor estar no altar, estar na igreja ali, errando e aprendendo, do que estar no tráfico, estar no crime. O grande problema é que o nosso povo não consegue ter essa mentalidade. E ao invés de tentar ajudar, ensinar e mentorear, acaba querendo acabar com o chamado da pessoa, destruir o chamado, a vocação. Não deve estar no púlpito, não deve estar falando, não deve dar oportunidade. Mas em contrapartida, você vai nas comunidades. Tem adolescente lá da idade do Miguel, 14, 15, 16 anos, que está fazendo aviãozinho para o tráfico, que está assaltando, no meu caso, na adolescência. Então, eu prefiro 1000 vezes que a pessoa esteja no altar, pregando a palavra, cometendo até esses excessos, mas na igreja, no altar, se prostrando diante da cruz, aprendendo, sendo criticado, tendo alguém ali para repreendê-lo, do que você ficar atacando e depois essa pessoa se frustrar, desistir de Deus, da igreja e ir para o mundo, né? É muito perigoso. Ô, pastor Fábio, mas tem um problema também, porque o amor ao dinheiro raiz de todos os a raiz de todos os males, né? E se esse amor, quando estiver lá grandão, ele não se esfria, dificilmente você vai, assim, converter isso. Porque já tá tendo visibilidade, por exemplo. Já tá ganhando um dinheiro com isso. Será que tem coragem de abrir mão de tudo? Falando, a partir de agora eu vou voltar à essência, eu vou voltar às raízes. Será que o cara tem coragem de fazer isso? Na sua visão, ele tá fazendo pelo dinheiro? Boa pergunta. Eu não consigo te responder com certeza, porque eu tenho dúvida. Então, se o senhor não consegue me responder porque tem dúvida, por que eu vou responder afirmando que ele está fazendo pelo dinheiro? Não estou falando em questão dele, não. Estou falando de uma forma geral. Não só ele é mais um... assim, mais alguém que está aparecendo. É porque tinha a pregadora lá, a pastora do iPhone também, né? A Vitória, você está falando. Mas assim... Tem mais gente. A minha avó dizia uma frase que ela passou para minha mãe, que passou para mim. E é uma frase lá do Nordeste, dizendo assim...
o espinho, quando é bom, ele já fura desde de novinho. O que quer dizer com isso? Que já sinaliza o dom, e é inegável Que ele tem o dom da oratória. é um dos... Lá na minha igreja, por exemplo, eu fiquei, assim, muito orgulhoso de ver. Outro dia eu cheguei lá, o louvor todo foi conduzido pelas crianças. Eu tô falando um no teclado, um no baixo, um na batera, porque lá tem orquestra e tem muitos músicos, e ensina também música pras crianças e tal, mas a música dos moleques, assim, redonda, mano. Redonda. E glória a Deus por isso. Então o que o pastor tá falando, eu acho que faz muito sentido. Mas eu acho também, pastor... Mas eu entendo a sua colocação também. Porque nós temos, por exemplo, o exemplo secular da Larissa Manoela, que os pais estavam usando, ela se tornou milionária e tal, depois cresceu, mas ela teve a mentalidade que ela era uma grande profissional e poderia ganhar tudo de novo. Eu sei que é diferente, até porque na igreja as pessoas não têm essa mentalidade de você pregar como profissão. E não deve ter essa mentalidade, porque pregar não é uma profissão. Só que a Bíblia diz que aquele que está no altar deve viver do altar. O obreiro é digno do seu salário. Mas qual seria este salário? Né? Você não pode espancar a noiva, você não pode estuprar, violentar, você não pode se tornar um mercantilista da palavra, você não pode se tornar um mercenário de pregar apenas por interesses de se enriquecer através da fé alheia. Mas eu não estou dizendo que isso está acontecendo, entendeu? Mas, infelizmente, no nosso contexto, há isso de pessoas que usam a fé alheia para se beneficiar. Existem pessoas que mercantilizam o chamado, a vocação e o ministério. Existem pessoas que são mercenários, entende? Só vai por valor X, e às vezes um valor totalmente absurdo que foge daquilo que é justo. Eu sou contra o justo. Eu sou contra aquilo que é injusto. Eu não sou contra o cara combinar um valor para ir. A igreja tem CNPJ, sabe? A gente precisa diferenciar a igreja de organismo vivo para a igreja organização. A igreja, como organização, tem um CNPJ, tem entrada, tem tesoureiro. O pregador, ele às vezes tem muita demanda de agenda, que ele não tem um trabalho secular, ele se entrega totalmente ao ministério. Ele atende uma agenda aqui, sai dessa cidade, vai para outra, sai daquela outra cidade, vai para outra. E esse pregador tem uma família para sustentar. Senão ele não largaria a sua profissão para atender o chamado, a vocação e o ministério. E, infelizmente, existem muitas igrejas locais que não valorizam o ministério da pessoa. A pessoa vai lá, atende a agenda, não, vou te dar a despesa. Mas esse pregador tem uma família, tem um carro que precisa cuidar, ele precisa comprar uma roupa, um terno, para estar no altar. Então, assim, para ser o justo, o pregador acaba combinando um valor com a igreja, mas esse valor não deve pesar para a igreja local, conforme o apóstolo Paulo disse, né? Que não seja pesado ao seu irmão, que não seja pesado ao irmão. Porém, você se beneficiar e se enriquecer através da fé, aí você foge totalmente daquilo que é justo. E aí vai uma provocação aqui, Manda. Tudo bem. Mas um pregador tem que estar expondo um Rolex de 100 mil reais no braço? Tem que estar expondo... tem que ostentar? Tá, esse Rolex, será que ele comprou do dinheiro que ele recebeu de oferta ou ele ganhou de presente? Por quê? Aqui nós vamos... Eu vou responder isso. Tem muita gente... Agora é só vez de ter uma provocação. Tem muita gente aí que criam até página nas redes sociais, canais, para estar falando do valor do relógio que a pessoa está usando, da camisa, da blusa que a pessoa está usando. É uma denúncia, na verdade. Faz uma denúncia. Mas quando você consolida o seu ministério, lojas te dão de presente para você divulgar a loja, a marca. As pessoas têm um carinho e uma admiração tão grande por você, empresários, às vezes, lojistas, que acaba te presenteando. Às vezes o cara não tirou nem do bolso dele, foi presente. Aí ele ganhou um presente só porque é um Rolex, porque é um relógio caro, porque é uma roupa cara, ele não vai usar. É mesmo. Inclusive, pastor, eu tô usando... Não, desculpa, Ney, pode falar. Porque eu tô usando aqui um boné da grife Jogador Caro que eu ganhei do meu chegado, e eu tô com a camisa do Itacha Brasil também, que eu ganhei. Né? São duas grifes e tal, eu ganhei, e é verdade. Eu acho que hoje
eu não sei se o evangelho já furou a bolha por causa da internet. Eu não sei se furou a bolha, porque parece também que muita gente é edificada, mas não se manifesta, né? Mas é nítido também que os evangélicos têm crescido em número, dado o censo. No entanto, me parece também que o que fica muito latente para a grande sociedade é justamente a picaretagem. Tipo essa ideia de que estão se entregando às fábulas, esse negócio de pedição de dinheiro e esses escândalos assim que vão se formando. Eu não sei se parece que dá mais destaque deslegitimizando o evangelho ou se as pessoas estão só em busca dos falsos profetas mesmo. Porque assim, quando você vai nos extremos, eu quero formular dessa maneira, pastor, porque quando a gente vai numa Cracolândia, eu sou evangelista, quando a gente vai fazer um rap na quebrada, os ladrão, os caras, o pessoal do crime, os mais humildes, eles dão muita atenção, ouvem com máximo respeito. Máximo respeito. E isso eu tô falando aquele trabalho de linha de frente lá, né? No front mesmo de batalha. Os pregadores que já são da elite, eu acho que já não sente mais essa atmosfera. E aí entra o que o Boni falou. Será que o fato de você sempre estar sendo aprovado, sempre assediado, com toda a fartura, você se torna um fariseu frio? Porque também me parece uma bolha. Como que a gente pode furar isso e chegar no grande extremo com o evangelho nítido, com o evangelho límpido? Ney, Boni, não se iludam com o evangelho midiático. A maioria das coisas que você vê pregando na mídia, a exposição de muitos líderes e de escândalos que envergonham o evangelho, não representa o evangelho de Jesus na totalidade. Sim. Que é pregado no Brasil. Uhum. Eu estive no Amazonas recentemente e lá nos desperta para ver que o evangelho de Jesus Cristo, ele está sendo alavancado e está avançando no Brasil e fora do Brasil. Lá na Amazonas tem uma missionária por nome de Sara, solteira. Ela é da Argentina e ela visita inúmeras comunidades indígenas. Ela leva nas costas madeiras para construir igreja. Ela leva nas costas madeiras, nos ombros, para construir igrejas nas comunidades indígenas e algumas delas que ainda não foram alcançadas pelo evangelho de Jesus, e tribos, aldeias, comunidades indígenas na selva amazônica está encontrando Jesus através da obra missionária. E não apenas na selva amazônica, no sertão nordestino, sertão da Paraíba, sertão do Pernambuco, sertão do Rio Grande do Norte, sertão da Bahia. Tem um missionário, pastor Luciano, que ele visita as comunidades quilombolas no meio do nada. Político não vai. Existem lugares que não tem luz elétrica, não tem água encanada. E eu tive a oportunidade de ir em um lugar na Paraíba conhecido como Cangote do Urubu. Não tinha nada. Cheguei na casa de Dona Graça, uma casa simples, feita de madeira, com lona, chão batido, os móveis todo improvisado, mas ela estava com um sorriso na boca, 2 dentes na boca apenas, sorrindo, demonstrando uma alegria incrível que não é desse mundo. E eu perguntei a Dona Graça: Dona Graça, a senhora parece ser tão feliz. E ela disse: como é que eu não seria, meu filho? Sendo que nós estamos aqui distante de tudo e de todos. Ninguém se importa com a gente, ninguém se importa com nós. Aqui nós não temos luz elétrica. Mas à noite, se você ficar aqui, você vai ver que Deus envia a lua para nos alumiar. E nós ficamos. E de fato, parece que a região fica tão próxima do céu que a lua acaba iluminando todo o vilarejo quilombola. Ela disse: nós aqui não temos água encanada, mas sobe ali que você vai ver que quando chove, e lá fica 3, 4 meses sem chover, mas quando chove, pela própria natureza, existe uma espécie de bacia em meio às pedras, que quando chove, a água fica
naquela bacia como se fosse uma caixa d'água pela própria natureza. Não foi eles que fizeram. Ela disse: Deus envia a chuva para nos dar água para nós usarmos para os nossos afazeres, as nossas necessidades, saciar a sede dos nossos animais. E outra coisa, pastor, ninguém se importa com a gente, mas o pastor Luciano, um dia ele entrou aqui nesse vilarejo, distante de tudo e de todos, para nos falar que Jesus Cristo nos ama, que Ele se importa com a gente e que um dia nós iremos morar no céu, e o que nós não temos aqui, nós teremos quando nós estivermos lá. Então esse evangelho da mídia, de ostentação, esse evangelho de glamour, não representa o evangelho simples e puro que tem alcançado muitas pessoas ao redor do Brasil. Existem traficantes deixando o tráfico. Existem criminosos deixando o crime. Existem assaltantes deixando a vida de assalto. Existem prostitutas deixando a prostituição. Existe a menina do job largando o job. Existe o homossexual deixando a homossexualidade para viver uma vida de renúncia. Existe ex-funkeiros como JP largando o funk e se entregando de corpo e alma a Jesus. Existe um Léo Stronda que abandona os prazeres do mundo e quer viver uma vida diante de Cristo, pegando a sua cruz diariamente e seguindo a Jesus. O grande problema está para onde nós estamos fixando os nossos olhos. Porque a mídia nos apresenta um evangelho corrompido. A mídia nos apresenta pastores corruptos. A mídia nos apresenta pastores pilantras, falsos profetas. A mídia tem essa capacidade de querer descredibilizar a igreja, expondo a nudez e os erros de muitos que faz parte dela. Mas o evangelho puro e simples, o cristão genuíno e verdadeiro, o crente que vive uma vida piedosa, não estão na mídia. Está lutando aos pés da cruz para ser santo e viver uma vida de santidade. E carrega como lema de vida: seja santo ou morra tentando. O problema é que nós estamos fixando os olhos para os erros, mas não estamos fixando os nossos olhos para os acertos. Nós divulgamos os escândalos e falamos sobre os escândalos, mas nós não falamos sobre pastores que pegam os dízimos e oferta e constroem casas, distribui cestas básicas. Nós não falamos da igreja que tem projetos para ajudar moradores em condições de rua levando uma marmita. Nós não falamos de igreja que tem projeto de evangelizar, cantar um rap cristão na quebrada. Nós não falamos de pessoas que estão na comunidade sendo diferente, fazendo a diferença. Então, nós precisamos fixar os nossos olhos no genuíno e verdadeiro evangelho. Na minha visão, os que se corrompem são poucos. Na minha visão, os pilantras e falsários são poucos, só que eles fazem barulho porque estão na mídia. A multidão de verdadeiros não tem mídia, mas estão fazendo, e fazendo muito, muito e muito. Nós temos aqui amigos, pô, Pastor Babão, Pastor Gabriel Prieto, que esteve aqui na terça-feira, que estão na Cracolândia, na linha de frente, o EZ37, que o Ney tá lá junto com o pastor Fábio Cass. Pastor Fernando. Nós estamos... Cara... Tem mesmo. A gente... Ainda tem mais 7 mil aí que não se dobraram os joelhos a Baal. Não é só Elias, né? Não é só Elias. O Elias estava se achando demais. Deus fala: quem disse que é só você, Elias? Existe mais 7 mil aí que estão no anonimato. E também pelo fruto se conhece a árvore, né? É verdade. Com certeza. Pastor Fábio, como foi receber lá o Silas Malafaia lá? Teve uma galera que ficou: você é louco, você convidar esse cara aí? Como é que foi? Irmão, eu falo a verdade, existe gente que é imbecil, né? Simples assim. Gente que é imbecil. Rapaz, eu tô igual aquele jogador lá, Diego Costa. O Alexandre Pato fala a respeito dele, né? Quando ele estava lá no Chelsea, o Diego Costa estava passando por uma fase muito ruim.
tava bem desanimado, fraco, não conseguia fazer gol. A torcida tava pegando no pé, ele saiu em todas as manchetes, nos jornais, a imprensa criticando ele de todo jeito, não sei o quê. Aí o Pato chegou para ele e falou: Diego, você não tá vendo o que tá acontecendo? Isso não reflete em você, não? Ele, não sei inglês. É tipo isso. É isso, cara. É tipo isso. Irmão, se você faz, vão te criticar. Se você não faz, vão te criticar. Se você recebe, vão te criticar. Se você não recebe o cara, vão te criticar do mesmo jeito. Então eu prefiro ser criticado por fazer, por receber a pessoa, do que não fazer nada, pô. Quem te critica não paga as suas contas. Quem te critica não vive a sua realidade. Quem te critica não sabe os bastidores do seu esforço, da sua dedicação para fazer as coisas acontecer. Quem vê resultado não vê labuta, não vê labor, não vê lida, entendeu? Existem pessoas que criticam o seu resultado, outros aplaudem o seu resultado, mas nenhum deles vê os bastidores, entende? Então eu não me importo não, pode falar à vontade, mas para mim foi uma honra muito grande receber o pastor Silas Malafaia no Eu Acredito Podcast. Me surpreendeu demais, a gente preparou um café especial para ele. Minha esposa comprou umas taças novas, tal, e não sei o que. Ele chegou lá, ele foi no copo descartável. Eu falei: ô pastor, compramos essa taça nova pro senhor aqui. Ele, precisa disso, rapaz, eu sou simples. Aí tomou no copo descartável. Vamos fazer, tem 30 minutos aí de podcast, vamos fazer, aproveita. Aí entrou lá e tal, a gente começou a conversar, ele olhava pro relógio, eu fazia de desentendido e levei 1 hora de conversa. Foi muito bom. O pastor Silas Malafaia é uma autoridade espiritual na nossa nação, uma voz profética, discordando, concordando, é alguém que está dando a face para bater aí, defendendo os nossos princípios e nossos valores. Ele bate de frente mesmo com o autoritarismo do STF, do judicial na nação brasileira, defende aquilo que ele acredita, e oxalá que Deus levante mais uns 10 pastor Silas Malafaia na nação brasileira. Verdade. E para mim, ali no Eu Acredito Podcast, foi uma realização de sonho, foi muito satisfatório. Eu repito aqui, existem pessoas que tem horas que me perguntam assim: Fábio, o que que você fez? O que é que você está fazendo para ter esse crescimento que você tem, receber as pessoas que você está recebendo? E a minha resposta é: não sei. Porque eu não sei mesmo. Não fiz comunicação, não fiz jornalismo, não sou do rádio, não sou uma figura pública com muitos seguidores que veio tentar no canal do YouTube e tem a conexão de trazer todo mundo para cá, porque é fácil um Celso Portioli iniciar um canal no YouTube, um Danilo Gentili hoje iniciar um canal no YouTube e bombar, hypar. É fácil qualquer figura pública hoje que está na mídia iniciar um podcast com muitas conexões que tem e bombar e viralizar. Agora eu indo lá do Porto Seguro, Bahia, improvável. Alguém que cresceu sem uma figura paterna, tendo alguns padrastos, uma mãe guerreira, que com muitas dificuldades tentou me ensinar o melhor caminho. Quando eu levei o tiro, ela apareceu no hospital dizendo: meu filho, o que você está fazendo da sua vida? Porque ela não sabia. Eu estava no crime. Depois conheci Jesus, comecei a sonhar em querer ser um pregador, só queria ser um pregador. Viajei muitas cidades do Brasil na época, cavando poço. Eu conheci o Jonatas aqui em São Paulo, dependendo de outros pregadores itinerantes, fazia agenda para mim e me apresentar a pastores. Eu cheguei em lugares que eu era o presbítero, a ponto de pastor falar: presbítero e nada para mim é a mesma coisa. Meu Deus. Entendeu? As pessoas recebiam na igreja como se estivesse fazendo um favor. Estou te recebendo aqui por causa de fulano, mas se fosse por mim não recebia. Entende? Abri mão da itinerância por um tempo para dedicar um projeto. Falei: não, vou começar o Eu Acredito Podcast. Dei início ao Eu Acredito Podcast. Por causa do Eu Acredito Podcast, por quem eu recebi, portas se fecharam. Vivi um cancelamento silencioso no meu próprio ministério. Até hoje, o presidente que eu sempre admirei, que eu sempre falei bem,
depois de um certo episódio, não quis mais falar comigo. Amigo, pessoa da minha mesa, falar pra mim, fecha isso aí, desista disso. Tá vendo que você não tem potencial, não tem capacidade? Você viu o que fulano falou lá? Você não sabe nem conduzir um podcast. Eu ouvi isso e tive que engolir seco. A minha esposa ao meu lado disse, não, amor, acredito em você, vai. Sem condições. Na época eu pagava um estúdio para fazer um podcast por dia. R$850 por mês. E às vezes passava necessidade para pagar o esforço terrível. E eu não desisti, não foi porque eu não pensei em desistir. São 3 anos. Eu pensei em desistir muitas vezes, mas eu não consegui. Eu mesmo tive que lidar com isso, fazendo o corte do podcast. Eu fazia o podcast e eu fazia corte para o YouTube, eu fazia corte para o Instagram, para o Facebook, para todas as redes sociais. Ficava noites em claro para fazer, sonhando, orava a Deus, faz acontecer, e na esperança que quando eu acordasse, alguma coisa teria viralizado, isso não acontecia. Sendo incompreendido por muita gente. Muita gente falava, vai morrer, vai fracassar, vai desistir, daqui a pouco vai fechar. Eu rompendo ali, de alguma forma acreditando mesmo em meio à desesperança, sabe? E eu não desisti, não foi porque eu não quis, não foi porque eu não desejei, porque eu quis, eu desejei, eu dizia, eu vou desistir. Eu só não consegui, não sei por que eu não consegui desistir. É como se fosse Jeremias, quando ele chega diante de Deus e diz, o Senhor me iludiu, iludido eu fiquei. O Senhor disse, aonde quer que me enviasse era para eu ir, o que me mandasse falar era para eu falar, e eu estou indo onde o Senhor me envia. Eu estou falando o que o Senhor me manda falar, mas não está adiantando, esse povo não se converte, não se arrepende. Eu não quero a palavra do Senhor na minha boca, eu não quero mais viver esse chamado, eu não quero mais esse projeto, eu não quero mais essa promessa. E ele disse, mas quando eu dizia isso, a palavra do Senhor veio como fogo que penetrou a minha carne e queimou os meus ossos, e eu não consegui parar, eu não consigo me conter, eu não consegui desistir. Então foi mais ou menos assim, porque oportunidade, vontade, desejo e querer desistir, eu quis. Cortes, o pastor Jonatas acompanhou, muita labuta. Quantas vezes eu falava, mano, que angústia, ansiedade, depressão, porque você fica obstinado pra... Vocês estão aí, pô. Vocês vivem essa realidade, cara, desde 2016. Não, incompreensão. Pessoas que falam até quando vai valer a pena investir em algo que não tá dando retorno. Parece que ao invés de dar o retorno, dá errado, entendeu? Igual aconteceu comigo lá. Ao invés de abrir porta, fechou porta para mim. Amigos, chegou... que eu preguei na igreja dele, na itinerância, falou, pastor Fábio, você não tem medo de portas se fecharem e tal, e não sei o quê. E aí eu falei, tem 2, pode fechar, mas pode dar certo, e depois porta se abrir novamente, pronto. E acabou, entende? Então, e aí, depois de um tempo, você receber suas maiores referências para conversar no Eu Acredito Podcast, pessoas que você nunca imaginou receber, como o senador Sérgio Moro, que esteve lá. Eu nunca pensei, nunca sonhei que Sérgio Moro estaria no Eu Acredito Podcast, que foi um herói nacional da Lava Jato no Brasil, entendeu? Tem gente que não gosta, tem gente que critica, tem gente que chama de inúmeros adjetivos, mas um dia já admirou o cara, entendeu? Tem gente que não gosta do pastor Silas Malafaia, não sei o quê, mas tem muita gente que gosta e admira. Tem gente que não gosta do pastor Marco Feliciano, mas tem muita gente que se inspirou no cara, viu? Influenciou uma geração. Pastor Cláudio Gama e tantos outros que vão lá no Eu Acredito Podcast hoje. É mérito meu? Não é, cara. Pô, eu tava vendo vocês aqui. Irmão, vocês sabem apresentar, a introdução de vocês aqui é sensacional. Pô, vocês cantam, vocês mandam um rap, um negócio diferente, até pra divulgar os negócios aqui. Vocês são bons, pô. Vocês são bons, eu não tenho... Isso aqui não é falsa modéstia, não, de verdade. Eu não tenho a capacidade que vocês têm, cara. Eu não tenho a capacidade que vocês têm. Então, eu me pergunto, como esses tempos atrás o cara disse, o cara é um fraco, o podcast leva a fracassado, e eu reconheço. Eu sou fraco mesmo, não tenho capacidade, eu não tenho uma boa oratória, boa retórica, até porque eu nunca fiz isso.
e tal. Tem muita gente que me pergunta das perguntas. Tem muita gente que diz, Fábio faz muita pergunta boba, perguntas óbvias, e não sei o quê. E eu reconheço que eu sou esse cara ruim. Mas, sei lá, Deus olhou e falou, eu vou te dar, e vou fazer acontecer. E tá fazendo acontecer. Eu não tenho culpa, poxa. Eu só perseverei. Deus só deu e me deu graça para perseverar e tá acontecendo. Então, é isso, cara. E eu acredito nisso, que se Deus te deu um projeto, irmão, se Deus depositou algo em você, você não precisa da crença dos outros para você acreditar. Ninguém precisa acreditar para você acreditar. Ele deu para você, então você deve acreditar. É você que deve ir até o fim. É você que deve sofrer as dores que você precisa sofrer. É você que precisa romper com aquilo que você precisa romper. É você que tem que se dedicar da forma que você precisa se dedicar. Porque não existe homem sem história, não existe história sem homem, cara. Você está construindo algo e ninguém constrói sorrindo, ninguém constrói tendo apenas momentos felizes. Para você construir é necessário você ter momentos de dor. Ninguém amadurece sorrindo. Crescer dói, velho. Crescer dói. Sonhar dói, velho. Até sonhar dói. Até sonhar dói. Até sonhar dói. Viu? E uma coisa é você nascer num berço de ouro, uma coisa é você já ter tudo em suas mãos, outra coisa é você não ter nada e você construir, entendeu? Você construir, olhar para trás e dizer, eu cheguei aqui e eu não tinha capacidade de chegar, mas foi Deus que me trouxe aqui. A Ele a glória. A Ele a glória. É ter pessoas ao seu lado, ainda que seja um, que acredita, brother. Ainda que seja um. E você já tem Ele, que é Deus. Amém. Você pode ter uma esposa que está ali te apoiando, como eu tive. A minha esposa, corretora de imóveis, quando eu iniciei o podcast, eu falei para ela, amor, é um projeto a longo prazo que vai dar certo. Só que a gente vai passar por momentos difíceis, talvez. E quando a gente estava passando por alguns momentos difíceis, ela dizia, amor, você falou que seria a longo prazo. 2 anos, cara. Você editando o vídeo sozinho, colocando capa. É difícil. Fazendo inúmeras estratégias, ouvindo um monte de gente no YouTube. Faça desse jeito, você vai, faz e dá errado. Faça desse jeito aqui, você vai lá e faz e não dá certo. Não, desse jeito vai dar certo. E aí você vai lá, faz daquele jeito e não dá certo. E aí de repente eu tô no banho, o Senhor fala, você já tentou usar a sua própria estratégia? O problema é que a gente quer usar a estratégia que deu certo para outro, para nós. E aí foi que eu comecei a fazer a minha própria estratégia. Sabe, eu vou postar um vídeo por hora. E comecei a fazer corte. Irmão, eu não vivia. Parecia um robô aonde eu ia. Colocando vídeo por hora no YouTube, fazendo vídeo para as outras redes sociais. Não deu certo. Vou colocar de 2 em 2 horas. Mesma coisa, uma semana fazendo isso. Colocando de 4 em 4 horas. Até eu conseguir encaixar. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe. Hoje tem um rapaz, o Danilo Shoa, que eu treinei para fazer os cortes. Tem uma pessoa que faz a capa. Hoje tem famílias que é sustentada pelo Eu Acredito Podcast. Glória a Deus. Entendeu? Mas eu olho, eu não vejo nada em mim para gloriar nisso. É claro também que eu não posso ser modesto a ponto de ser um hipócrita. Deus tem nos dado graça para gerir e administrar. Porque se tem alguma coisa que acontece é porque há uma mente pensante. Faz assim, faz desse jeito, vamos tentar isso, vamos ter aquilo. E a mente por trás de tudo sou eu. Então assim, mas por capacidade, era só um improvável que o Senhor escolheu. Não sei porquê. Alguém falha, o pecador não é por minha santidade também, não. Porque se fosse por minha santidade, eu seria fulminado. Na verdade, até há pecado até na minha santidade. Eu erro até quando eu tento acertar. Eu peco até quando eu tento ser santo. Não é por nada disso. É simplesmente Deus escolhe e fala, eu vou fazer. Eu acredito que o podcast hoje aí tem sido uma inspiração para muita gente.
Eu fui um podcast esses dias, o Trendcast, o Pedro Bonfim, antes de começar o podcast, falou: Fábio, você não sabe, mas eu comecei o Trendcast por causa do Eu Acredito Podcast. Você é uma inspiração. Você me inspirou. Vem o Boni e fala: cara, você inspira. Você me motiva a continuar. Talvez o que eu estou contando aqui para vocês, poucos sabem o cancelamento que eu sofri, as críticas que eu recebi no off, que pediram para eu desistir, para eu parar. E talvez eu estou contando para vocês aqui porque vocês estavam no limite, pô. Entende? E isso é inspiração para vocês continuar acreditando. Um podcast, um vídeo pode viralizar. Algo, qualquer coisa, meu irmão. Uma composição, uma rima de vocês aqui, um meme, pô. Pode dar certo. Desista não, merda. Continua, cara. Continua. Amém. Alguma coisa pode acontecer da noite pro dia, do dia pra noite. Alguma coisa pode acontecer. Eu gosto de uma frase que usam aí, apesar de não concordar, porque é um fato, mas não é uma verdade. José dormiu escravo e acordou governador. É um fato, não é uma verdade. Quem fala que ele dormiu escravo e acordou governador desconsidera 13 anos de história, não é? Porém, aconteceu, chegou o dia. Vocês estão desde 2016, né? Então, da noite pro dia pode acontecer alguma coisa. Dormir escravo e acordar governador. Dormir sonhador e acordar como alguém que está realizando o sonho. É isso. Obrigado por entregar tanto, né, Fábio? Sensacional, Perdoa pastor. a empolgação. Você é louco? Perdoa a empolgação. Não. Que é isso, a gente não... Fomos surpreendidos, né? Porque você acabou entregando seu coração aqui, né, Jonathan? Muito forte. É forte, porque não é fácil, não. É engraçado porque que se você também for se importar com a opinião alheia, é quase que um paradoxo a gente falar isso aqui na internet, né? É. Porque é a opinião alheia que sobe o bonde, né? Mas e a luta, mano? E a trajetória? É verdade, pastor. É verdade. Você é louco. Eu tô sem palavra, mano. Sem palavra mesmo, Fábio. Sem palavra. Ah, uma coisa que me chamou a atenção, qual é o nome da sua esposa? Giane. Giane. Ei, O Giane. trabalho dela de corretagem tem muito desse negócio de fé. Porque todo dia ela tem que levantar inspirada, mas não é todo dia que ela vende uma casa. Sim. Não é todo dia, meu. Então, ela exerce a fé, assim, diariamente, uma fé genuína. Então, para ela te inspirar, também foi de Deus. Com certeza. As câmeras tá tudo bagunçado aqui. As câmeras tá uma pro lado. Pega, Lucas! Pega, Lucas! Mas precisava dar uma chacoalhada. Né? Aê, aí, ó, toma isso. Estamos de novo no ar, Lucas. Motivar os caras, tô dando prejuízo, brother. Sensacional, pastor. O que aconteceu? O Jonathan urinando as calças. Que A isso, câmera Jonathan? um, Lucas, tá saindo? Meu Deus do Nossa, céu, velho, cara. é louco. Esse... Mas o áudio tá, né? Tá tudo normal. Tá na câmera 3, tá na 3, né? Tá na 3, tá na 3. Ai, Jesus do céu. Mas isso é muito bom, porque chacoalha não só com a gente, né? Ai, meu Deus. Mano, eu não quero chorar, velho. Mas vamos lá. Tem gente que de repente tá nos assistindo que também tem o mesmo sonho. Né? Que também tá passando pelas mesmas lutas, né? E glória a Deus, cara, a gente tem... Você falou tem uma pessoa que acredita. A gente já bateu em várias portas, mas a gente tem um cara que acredita na gente. Que é o nosso sócio, né, Ney? Virou nosso sócio. Mas o primeiro cara que acreditou em mim, tirando, né, sem contar em Jesus, foi o Ney.
né? Foi o Ney. Porque o Nós por Nós tem 3 anos, mas eu tô desde 2016 e o Ney participou de todos os programas que eu fiz. O Pra Jesus Tem Jeito, o Bonicast, os evangelismos, os trabalhos na rua. Sempre tava comigo. E o dia que eu convidei ele falou, Boni, pô, não sirvo pra essas coisas. Não sei, não tô acostumado a fazer. E tá aí, né? Então, e eu tenho que agradecer só ao Ney, ao Rodrigo Serra no Terras Arquitetura, que é o nosso... O Guiboa da... o Guiboa. O diretor aqui falou aqui no ponto. Eu estraguei as câmeras. Sabe, pastor, que... Não, o áudio tá saindo, de boas. O áudio tá saindo. Ai, Senhor. Mas uma coisa, assim, inspirou a gente muito, mas uma coisa que ficou muito latente foi que eu não imaginava estar com determinadas pessoas, que nem você falou. E hoje eu tava pensando sobre isso, mano. É verdade, né? A gente já trombou uns caras assim 1000 graus, mano. Sim, é verdade. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Pastor Fábio, olha, é um podcast que a gente pode ir até amanhã, tá? Eu poderia ser até mais ousado que o senhor. Com o Marcos Feliciano lá. Começar às 6 da tarde e acabar só às 6 da manhã. Mas o senhor tem um outro compromisso agora lá nos nossos amigos lá no GigoCast daqui a pouco. GigoCast, sai daqui e vamos para outro podcast, viu, pessoal? Vamos lá. Rivotril. Sensacional! Olha aí o feeling, toma! Bom, tem Rivotril aqui no estúdio? Tem! A mensagem já foi enviada e falou no nosso coração. Sim. Mas as suas considerações finais aí... Essa câmera aqui, pastor, fala aí, que tá funcionando. Desde a hora do metrô, o encontro com a gente. Vergonha agora. Poxa vida, cara. Eu tô com vontade de continuar. O Jonathan falou que tá com vontade de continuar. Que foi isso, mano? Você se assustou assim, velho? Tava ouvindo a reflexão. Mano! Não desista! O que foi? O que eles falaram pra ele tá assim? Ai, meu Deus Fala do céu. aí, Golinho. Deus abençoe. Pessoal, Jesus amado, gratidão tá aí com vocês, pessoal. Essa câmera aqui, pastor, ó. Eu carrego uma frase. Tá funcionando, tá funcionando. Isso aqui tá funcionando, né, Lucas? Tá tudo ok. Eu carrego uma frase que diz assim, ó, vale a pena sonhar quando se crê em um Deus que faz milagres. Aleluia. Estar aqui podendo compartilhar essa história com vocês. Talvez eu nunca sonhei, mas estou vivendo além do que eu sonhei. Então, muito obrigado pelo convite. Obrigado mesmo. Espero ter colaborado de alguma forma com a programação. E Deus abençoe o Nós por Nós podcast. Amém. Ney, Boni, vocês são bênçãos de Deus. O senhor também. Até melhorou a qualidade da câmera. Eu vim aqui participar com vocês com muita alegria. Quando eu vou voltar, eu já não sei, mas vou levar na memória e no coração o tapão o que você deu Rodrigo e o Neizão. Eu vou nessa, vou para o GigoCast, mas espero voltar logo, logo pra gente fazer outra festa. Sensacional, pastor. Deus abençoe.